nós vamos falar de saúde e de um assunto que chegou a todos os brasileiros. O caso do apresentador Fausto Silva, o Faustão, que recebeu um transplante de coração neste domingo em uma cirurgia realizada com sucesso. Um dos aspectos que ganhou destaque no caso do apresentador foi a agilidade para a realização do procedimento, visto que ele estava na lista de espera do Sistema Único de Saúde, o SUS. Pessoas que aguardam esse transplante podem esperar, na média, até 18 meses. A notícia de que o artista precisaria de transplante foi divulgada há uma semana e, nesse período, conseguiu um órgão compatível. Como isso aconteceu? Quais são os critérios que envolvem um transplante? Para responder essas e outras dúvidas que surgiram entre os brasileiros, a gente conversa através de videochamada com o responsável técnico da Central de Transplante de Sergipe, o doutor Silas Lowley. Nós estamos aqui ao vivo. Muito boa tarde. Primeiro, quero agradecer aí pela oportunidade, né, de poder esclarecer um assunto que todos nós brasileiros, né, ficamos com dúvidas. Boa tarde, Jaqueline, e a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui podendo falar com todo mundo e esclarecer e divulgar mais sobre transplantes. Sim. Para começar, né, quais são os critérios que definem a prioridade na lista de espera, Silas? Então, a lista de espera, como a gente já está sendo bem divulgado aí na mídia, é uma lista única, ela é nacional, certo? E os critérios da lista, eles são técnicos. Como assim técnicos? Exemplo, o primeiro critério é o tipo sanguíneo. Então, sim, o doador e o receptor precisam ter o mesmo tipo sanguíneo. Qual é o outro critério? O critério de compatibilidade, aquela que a gente sempre fala, o teste de compatibilidade genética. Sim. Se o órgão é compatível do doador, é compatível com o receptor, certo? E como terceiro critério, existem o que a gente chama de priorização, que foi o que aconteceu com esse caso. Sim. Né? Quando um paciente está com um estado de saúde crítico ou grave, o caso dele, a equipe dele, manda para uma câmara técnica. O que é uma câmara técnica? Todo local que tem transplante de um órgão, obrigatoriamente ter uma câmara técnica. Por quê? Composta por profissionais, representantes, inclusive, da Central de Transplantes, onde o caso é discutido e, se for aprovado pela câmara técnica, ele entra o que a gente chama em priorização. Sim. O que acontece? O paciente priorizado, ele vai para o início da lista. Por quê? Porque ele está em risco iminente de morte. E aí, cada órgão tem seu critério para isso. Sim. Cada órgão tem a sua câmara técnica. Sim. Quando é dito, né, cada órgão, só para a gente entender, né, a lista, ela é uma lista única, doutor Silas, no Brasil inteiro, ou cada estado pode pôr as suas prioridades? Não, então, veja só, é como eu expliquei, a lista de pessoas que precisam de um órgão, precisam de um transplante, ela é única. Única. Agora, sim, como é que o paciente entra na lista? A equipe que vai fazer o transplante é quem cadastra ele na lista. Então, sim, a equipe é local, a lista é nacional. Sim. E aí esses dados são colocados lá e não tem nenhuma interferência, né? Então, esse sistema é completamente informatizado, auditado. Por exemplo, para vocês entenderem, se eu tenho um órgão de um doador disponível, esse órgão ele é cadastrado no sistema pelo tipo sanguíneo, pelo seu lançado a sua questão de compatibilidade genética, e aí, baseado nisso, o sistema vai botar o que ele chama de ranking, vai listar todos os possíveis receptores para aquele órgão, classificando pelos critérios técnicos que foram lançados no sistema. Então, não é ninguém que vai pegando e colocando. O sim, sistema, baseado nas informações que foram colocadas lá, ele é quem dá o ranking e sim, dá lá a classificação de cada um para aquele órgão que foi disponibilizado. E aí ele faz o cruzamento de informações e vê quem está necessitando, né, primeiro, exatamente pela gravidade do caso e os itens que são, né,
servidos de critérios. No caso do Faustão, ele tem um tipo sanguíneo B, né, segundo informações, e a Central de Transplantes de São Paulo. O tempo de espera por um transplante de coração para potenciais receptores desse grupo é de 1 a 3 meses. Aí a questão do tipo sanguíneo também influencia numa rapidez ou até num certo atraso, no caso do transplante? Exatamente, ele é o primeiro critério, entendeu? Então, se você tem um tipo B, você vai receber pacientes, órgãos de doadores do tipo B. Então, ele com certeza é um critério definidor, Sim. entendeu? Quando você faz parte do tipo sanguíneo que muitas pessoas têm, é mais fácil até surgir um órgão, mas em compensação você vai competir, entre aspas, com mais pessoas. Se você tem um sangue menos comum, é mais difícil surgir um órgão, mas quando ele surge, você, entre aspas, compete com menos pessoas. Então, são dois lados aí da moeda. Mas, assim, vale ressaltar, né, que o que faz um transplante ocorrer rápido não é nada do receptor, mas sim do doador, da pessoa que vai doar. Se a gente não tem doador, a gente não tem transplante. Então, se você me perguntasse qual é o maior critério para agilizar um processo, termos mais doadores. Sim. Infelizmente, nosso índice de doação, de aceitar doar o órgão, é muito baixo. Se a gente tivesse mais doadores, se a gente tivesse mais pessoas dispostas a doar e seus familiares acatassem e optassem pela doação, com certeza essas listas diminuiriam rapidamente. Sim. Então, se perguntar qual é o maior critério? Termos mais doadores. Sim. Então, para isso é importante que as pessoas, elas sinalizem, né, que querem ser doadores. Como é que funciona? Vamos até explicar isso, né? Acho que é um momento importante para a gente esclarecer. A pessoa pode falar para a família, né, pode passar essa informação. Eu diria que a pessoa deve, porque assim, por mais que você em vida, você deixe claro que você quer ser doador, a decisão ela é feita pelo familiar. Sim. Por quê? Quando é que você é doador? Principalmente quando você tem declarada a sua morte encefálica. Você tem morte encefálica, então você passa a se tornar um potencial doador de órgãos. A família vai ser consultada. Sim. Então vai ser o seu parente de primeiro ou até segundo grau que vai ser consultado e vai determinar se vai ou não doar. Por isso, a gente sempre pede que as pessoas que querem doar conversem com seus parentes, conversem, principalmente o pessoal mais próximo, pai, mãe, filho, esposa, externe essa sua vontade de ser doador, para que na hora que aconteça, elas possam tomar a decisão que você solicitou. Sim. Entendeu? Doutor Silas, também muito importante a gente explicar a estrutura do sistema de transplantes, né? Hoje ela é gerenciada pelo Ministério da Saúde, correto? Então, é isso. Nós temos a nossa Central Nacional, né, do Sistema Nacional de Transplantes. Todas as pessoas que precisam de um órgão, o médico da equipe que vai transplantar coloca essa pessoa no sistema, e esse sistema ele é único. Sim. É um dos mais, eu poderia dizer tranquilamente que é um dos mais protocolares e burocráticos que existem no mundo. Algumas pessoas se perguntaram... de mortes. Sim, algumas pessoas se perguntaram em relação a quem precisa de um transplante, está no hospital particular, se tem prevalência, né, de quem está num hospital público. Existe algo nesse sentido, né? Às vezes as pessoas falam, para quem tem dinheiro é mais fácil, para quem não tem, acaba sendo mais complicado, né? Mas, assim, o sistema ele é único, ele é totalmente gerido pelo SUS, é como eu disse. Se a equipe que vai transplantar, seja ela do hospital público, seja ela de um hospital privado, ela vai cadastrar do mesmo jeito o paciente lá no sistema. E o sistema ele não reconhece se é público ou se é privado. Ele reconhece que tem uma equipe que quer transplantar um paciente e tem lá todos, vamos dizer assim, os critérios dele. A equipagem sanguínea, a compatibilidade genética e, no caso, né, se ele é ou não priorizado. Tudo isso vai definir.
Aí quando surge um órgão, aí a gente tem, além dos critérios técnicos, a parte logística. Por exemplo, existe o que a gente chama de tempo de isquemia. Se eu tenho um coração disponível em São Paulo, ele só tolera no máximo 4 horas para saída do receptor e poder ser transplantado. Desculpe, saída do doador para ser transplantado no receptor. Então, em 4 horas, você transportar e fazer o processo de um órgão em São Paulo e conseguir transplantar ele, por exemplo, na Amazônia. Então, todos esses critérios são levados em consideração quando você tem um órgão disponível. Sim, importante essa informação, viu, doutor Silas? Acho que agora ficou muito claro, né? Essa informação aí, ela realmente, né, faz muito sentido em termos de, né, disponibilidade de tempo também, né? Até para que esse órgão, ele realmente possa ser utilizado, né? Porque imagina você fazer um transplante, esperar e aí, por conta do tempo, você acabar perdendo aquele órgão, né? Porque se passar do período, aí não tem mais o sentido, né, de fazer o transplante, porque já passou o tempo que é exato para poder fazer a realização desse transplante. E, inclusive, no primeiro semestre de 2023, foram realizados 206 transplantes aí de coração no Brasil, que representa um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso mostra o quanto a conscientização sobre a doação de órgãos vem crescendo, mas ainda é pouco, a gente precisa evoluir mais, né, doutor Silas? É exatamente isso. Por exemplo, com o caso do apresentador, o que é que se notou essa semana? Essa semana passada, nessa última semana, foi registrado um aumento da quantidade de doações. Pessoas que normalmente, dados que mostram que 70% negaria doar o seu órgão, ou do seu familiar mais especificamente, houve uma maior quantidade de aceitação de doação. Então, a repercussão na mídia ajuda isso, porque conscientiza mais as pessoas, lembra mais as pessoas, tem pessoas precisando de órgãos, vamos doar os seus órgãos. Então, por isso que a gente enfatiza da campanha de educação da população, de divulgação, para que eles entendam que aquele órgão vai salvar uma vida de outra pessoa. Sim, verdade. E a gente lembra até do caso, né, gente, da morte do Augusto Liberato, o Gugu, que foi doador e ajudou muitas pessoas, né? Ele conseguiu fazer a doação e ajudar diversas famílias, né? Diversos órgãos foram doados com a morte aí do Gugu, né? Foi coração, pulmão, os pulmões, rins, fígado. Então, assim, essa consciência, né, da gente, a gente não sabe o dia de amanhã, mas que a gente possa verbalizar, falar dessa nossa vontade de ser doador, porque uma pessoa conseguiu salvar aí, várias vidas, no caso do Gugu. Mas uma outra questão também que a gente deve abordar nesse caso, doutor Silas, foi realizado com sucesso, segundo o boletim médico do hospital, mas nessas próximas horas, nos próximos meses, também existe um período de adaptação. Existe a possibilidade de rejeição também? Então, só para a gente deixar claro isso aí. É claro que na população em geral a gente entende como rejeição a perda do órgão, mas a rejeição ela inicia a partir do momento que o órgão é transplantado. Por quê? Está sendo colocado em uma pessoa um órgão de outra, então existe um processo sim de rejeição desde o momento que ele está ali, só que para isso a gente tem as medicações que vão frear esse processo. Então, tudo depende da adaptação, no caso do coração, a parte mecânica, né? Nós temos que entender que há uma parte mecânica envolvida do bombeamento sanguíneo, né? Tem a questão da rejeição que ela pode acontecer, ela pode se agravar em determinado momento, mesmo a despeito das medicações que são utilizadas para tentar controlar o processo. Sim. Claro que na grande maioria das vezes os medicamentos são eficazes e a pessoa consegue sobreviver bem por vários anos. Mas é um processo que é até o resto da vida dele. Ele vai ter que usar a medicação, senão com certeza vai haver uma rejeição do órgão.
Sim, doutor Silas, estamos aí às vésperas do Setembro Verde, que é um mês de conscientização sobre a doação de órgãos. E qual é a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que estão nos assistindo neste momento? A mensagem para aumentar a quantidade de transplantes, a gente precisa ter mais doadores. Então, se você tem esse desejo, se você entende que a partir do momento que seu cérebro não funciona mais, você pode ter o seu coração batendo no peito de outra pessoa, você pode ter seu rim tirando uma pessoa da máquina de hemodiálise, você ter seu pulmão fazendo uma pessoa poder respirar novamente. Então, externe para seus familiares, dia que você quer ser doador, dia que você não quer que enterre com você outra pessoa, no caso para várias pessoas. Sim. Deixe isso bem claro com seus familiares, para que na hora que o momento chegue, a coisa aconteça. Sim. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor, dizer que estou feliz em falar com o senhor novamente, né? A última vez que a gente se falou, o senhor tinha saído do hospital, o médico doutor Silas, que esteve na linha de frente, né, na época da Covid. Ele também contraiu a Covid, ficou hospitalizado, conseguiu voltar para casa e hoje está aqui falando para a gente. Então, a felicidade muito grande de ter o senhor aqui bem, né? A gente pode ver que o senhor está aí novamente na linha de frente, né? Sempre em busca da melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Muito obrigada, viu, doutor Silas? Muito obrigado pela oportunidade. Olha aí, gente, pois é, informações super importantes, né, que servem para tirar dúvidas, para incentivar a doação de órgãos. Afinal, a gente ouviu aqui, né, transplante, ele salva vidas. Então, que você verbalize, que você fale, né, sobre esse assunto com os seus familiares, tá? Que você possa dizer que você quer ser doador. Eu quero ser doadora. Já estou falando aqui, tá? Para todos vocês. E você? Passe, né, a se perguntar. A gente nunca sabe também quando a gente vai precisar, né? Então, que a gente faça a nossa parte, que a gente verbalize.